Hoje o clima é de tensão e alerta geral. A ficha caiu, minha gente, e não foi uma queda leve, não. O pessoal que acompanha o Vitória tá finalmente entendendo que o buraco é mais embaixo, a maré mudou, o Bahia virou referência e o desespero já começou a bater na porta do rival. E não sou eu que tô dizendo não. São vozes que sempre fizeram questão de desdenhar, agora estão abrindo o jogo, com falas carregadas de preocupação e até um certo tom de rendição. O crescimento do Bahia, que antes era tratado com piada e deboche, agora virou um pesadelo real. Mas calma que a gente vai chegar lá. Antes disso, tem muita coisa para falar. Vamos abordar também uma análise forte, impactante, sobre o momento atual do esquadrão. Um comentário que está circulando por aí e que gostem ou não, tem muito de verdade. Além disso, a gente vai falar de um episódio lamentável na base, onde a garotada do Bahia carimbou o passaporte para a final do Campeonato Brasileiro Sub-17, mas infelizmente teve que escutar absurdos durante a transmissão. E claro, vamos também falar de reforços, de escalação, do próximo compromisso do Tricolor e como o grupo deve se comportar em mais esse desafio pela Copa do Brasil. Fala, nação Tricolor! Muito boa tarde para você que está sempre colado com a gente aqui no canal. Hoje tem mais aquele conteúdo maroto para você já começar o dia informado, com opinião, com análise e principalmente com a vibração de quem ama o Bahia. E se tem Bahia jogando, a gente já sabe. Tem emoção garantida. É dia de vestir a camisa, colocar a bandeira na janela, reunir a galera, porque o esquadrão vai a campo. E onde o Bahia tá, a torcida empurra. O jogo é no Mangueirão e não vai ser moleza, não. Campo difícil, adversário que costuma crescer jogando em casa, torcida pressionando, mas a confiança é grande, principalmente porque o técnico deve fazer algumas mudanças importantes no time titular. Segundo informações que saíram nas últimas horas, a tendência é de um Bahia bastante modificado para esse primeiro confronto. A comissão técnica sabe que precisa rodar o elenco, preservar alguns jogadores e testar alternativas. E aí vem a novidade. Gabriel Xavier deve aparecer entre os titulares. É uma aposta interessante, um nome que vem sendo trabalhado aos poucos e que pode trazer uma dinâmica diferente para o setor defensivo. No provável time, a linha de defesa deve ser quase toda reserva, com Marcos Felipe no gol, Gabriel Xavier, Fred, Liger e Rezende formando a retaguarda, e o Iago Borducci completando a composição mais solta. No meio, teremos Azevedo, Everton e Cauli comandando a transição. E no ataque, opções como Kaique, Michel Araújo ou até mesmo o garoto Thiago surgindo como alternativa. É um time mais leve, mais móvel, com fôlego para encarar a correria que o Paysandu costuma impor jogando em casa. E é o tipo de escolha que faz sentido, principalmente quando a gente pensa numa temporada longa, cheia de desafios, com compromissos pesados tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Brasileiro. E falando em Copa do Brasil, a gente já começa a ver os perigos da competição. Um campeonato traiçoeiro, onde um lance pode mudar tudo. Ontem mesmo a gente teve um exemplo claro disso no empate entre Maringá e Atlético Mineiro. O jogo terminou em 2-2, mas o que marcou a partida foi um pênalti escandaloso que o juiz simplesmente ignorou. Um puxão absurdo dentro da área, daqueles que até com replay lento é difícil de acreditar que não foi marcado. O jogador do Maringá teve a camisa puxada com força, perdeu o equilíbrio. E o árbitro? Nada. O lance virou piada na internet com a página oficial do Maringá ironizando a situação. Agradecemos à fornecedora de material esportivo porque mesmo com o puxão a camisa não rasgou. É rir pra não chorar. Esse tipo de erro num torneio como esse pode custar milhões, pode mudar todo um planejamento. E por isso, o Bahia tem que entrar ligado. Tem que jogar com seriedade, com atenção redobrada, porque uma decisão equivocada da arbitragem pode ser fatal. E ainda sobre essa terceira fase da Copa do Brasil, os resultados mostram que não tem jogo fácil. O Fluminense sofreu para ganhar do Aparecidense, venceu por 1-0 suado. O Internacional também teve dificuldades. O São Paulo precisou virar em cima do Náutico. E por aí vai, o Retrô segurou o Fortaleza, o Maringá quase complicou pro Galo. A lição é clara. Não existe mais time bobo, não existe mais favoritismo absoluto.
Todo mundo tem que entrar com faca nos dentes e consciência de que um detalhe pode decidir a classificação. E se a gente está falando de desempenho, tem uma análise que chamou a atenção nas últimas horas. Durante um debate na TV, um comentarista soltou uma frase forte: o Bahia hoje, taticamente, joga o melhor futebol do Brasil. E olha, por mais que isso incomode muita gente, principalmente o eixo Rio-São Paulo, tem fundamento. O trabalho feito no Bahia é de alto nível. O time é organizado, tem proposta clara, sabe sofrer, sabe jogar no erro do adversário e tem um sistema de jogo que encaixou. O jogo contra o Palmeiras foi exemplo disso. Enquanto o time paulista tentava de forma desorganizada, o Bahia se fechava bem e matava no contra-ataque. O gol saiu assim e o resultado foi justo. E se tem alguém que ainda duvida, é só rever a partida. O Bahia não só venceu, como controlou emocionalmente o jogo. Colocou o adversário na roda e mostrou que não tá nessa disputa pra fazer número. Tá pra brigar, e brigar sério. Mas nem tudo são flores, infelizmente. No Sub-17, o Bahia venceu, se classificou para a final da Copa do Brasil da categoria, mas teve que escutar um comentário inaceitável durante a transmissão do jogo contra o São Paulo. O goleiro Jampa, titular da seleção brasileira da base, que fez uma partida segura, sem falhas, ouviu de um comentarista que não transmite confiança. E isso vindo de uma transmissão oficial, mesmo que feita à distância, com os profissionais não estando no estádio. Um absurdo total. Não é opinião. É desinformação. Como é que um goleiro que representa o país, que foi campeão sul-americano, que fez defesas importantes e não tomou gol na semifinal, é julgado dessa forma? Isso é reflexo de um clubismo ultrapassado, de uma visão míope que ainda domina certas transmissões. É preciso ter mais respeito. O futebol de base é onde tudo começa. E se nem ali a análise for justa, então o que esperar? Fica aqui nosso repúdio a esse tipo de fala, que não agrega em nada e só mostra o quanto ainda precisamos evoluir quando o assunto é cobertura esportiva fora do eixo tradicional. E agora vamos ao ponto que mexeu com tudo, o reconhecimento público, direto e sem rodeios, de que o Vitória precisa mudar. Trechos de vídeo circulando mostram criadores de conteúdo ligados ao clube falando abertamente que o Vitória, do jeito que está, não tem condição de competir na Série A. E sabe por quê? Porque o patamar mudou. O futebol brasileiro entrou numa nova fase e quem ficou preso no passado vai afundar. A SAF do Bahia, que foi muito criticada lá no início, hoje é exemplo. Investimento pesado, organização internacional, estrutura de ponta, ciência aplicada ao esporte, um projeto sério, com metas claras. O resultado tá aí. O Bahia lidera o grupo na Libertadores, tá jogando fino no Campeonato Brasileiro e tem elenco para rodar e continuar competitivo nas três frentes. Enquanto isso, o Vitória tenta sobreviver com o modelo associativo falido, sem capacidade de contratar jogadores com qualidade, dependendo da raça e da entrega dos atletas. Isso pode até render um ou outro bom jogo, mas não sustenta uma campanha inteira. E essa consciência começou a chegar na torcida, nos influenciadores, até mesmo em quem sempre defendeu que o clube não precisava de SAF. Um dos criadores do movimento Vitória SAF disse com todas as letras: o clube não tem como competir com os atuais recursos, que o associativismo se esgotou, que os cardeais precisam largar o osso, que é hora de reorganizar o Vitória sob uma nova gestão, com uma nova mentalidade, que o futebol mudou e quem não mudar vai cair, não só em rendimento, mas literalmente em divisão. E a verdade é essa, o modelo atual não sustenta mais. Enquanto isso, o Bahia vai se consolidando como potência, vai crescendo em campo, fora dele e servindo de referência para quem ainda resiste. E o que era soberba virou desespero. O que era piada virou espelho. E a ficha, meus amigos, ela não só caiu, ela despencou. E para quem ainda insiste em minimizar o que está acontecendo, é bom prestar atenção no movimento. Porque o Bahia não está apenas vivendo um bom momento, o Bahia está em construção de algo muito maior. Está consolidando um projeto, está estruturando um modelo de clube que pensa grande, que planeja, que executa e que entrega. Não é por acaso que os rivais estão criando páginas, movimentos, campanhas por SAF. É porque o sucesso do Bahia está pressionando todo mundo? Está colocando o holofote onde antes havia conforto.
tá gerando desconforto em quem sempre achou que o tricolor seria apenas coadjuvante. Mas a realidade hoje é outra. O Bahia virou protagonista. E isso, meu amigo, muda tudo. A gente segue cobrando, claro, porque erro vai ter. Ninguém é perfeito. Mas o saldo tem que ser sempre positivo. A régua subiu, a exigência aumentou, e isso é ótimo. O torcedor precisa continuar firme, apoiando, mas também atento, crítico, fiscal, porque é isso que mantém o clube no rumo certo. E enquanto o Bahia sobe, os outros vão se virando como podem. Alguns resistem, outros se rendem, mas todos reconhecem. O esquadrão virou parâmetro, e quando isso acontece, não tem volta. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O Manchester City surpreendeu o mercado brasileiro ao anunciar o empréstimo do meio-campista James McAtee ao Sport Clube Bahia. A movimentação reforça a conexão cada vez mais direta entre o clube inglês e o futebol sul-americano, sobretudo com o projeto em expansão do Grupo City, que também administra o clube baiano desde 2021. McAtee, de 21 anos, é considerado uma das promessas mais técnicas da geração inglesa, com passagens marcantes pelas seleções de base da Inglaterra e destaque recente no Sheffield United, onde atuou por empréstimo na Premier League. O meia chega ao Bahia com a missão de elevar o nível técnico do time comandado por Rogério Ceni, num momento em que o tricolor de aço busca consolidar sua presença entre os protagonistas do futebol brasileiro. A operação, além de dar mais minutos de jogo a McAtee, demonstra a confiança do Manchester City na estrutura do clube baiano como ambiente de desenvolvimento para jovens talentos. A escolha por Salvador não é aleatória. O Bahia vem apresentando um projeto sólido, com investimento em infraestrutura, categoria de base e reforços estratégicos. James McAtee é conhecido por sua versatilidade e visão de jogo. Apesar da pouca idade, acumula experiência em um dos campeonatos mais exigentes do mundo e sua chegada pode representar um salto de qualidade na armação de jogadas do Bahia. Para o futebol brasileiro, a vinda de um jogador deste perfil, formado em um dos centros de excelência da Europa, representa também um movimento raro e simbólico. Jovens ingleses tradicionalmente não migram para a América do Sul, e o caso de McAtee pode abrir portas para uma nova lógica de intercâmbio dentro do universo City Football Group, junto com o contrato. Até o fim da temporada, McAtee será observado de perto tanto por Ceni quanto pelos dirigentes do Manchester City, que veem no Bahia um laboratório competitivo ideal para seus ativos. A expectativa é que o meia já esteja disponível nas próximas rodadas do Brasileirão, e sua adaptação ao estilo sul-americano será acompanhada com atenção por analistas dos dois clubes. A chegada de McAtee reforça não só o elenco do Bahia, mas também a ambição do clube em ser protagonista em um cenário cada vez mais globalizado. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.